Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque. Convocação. Comissário-geral do DAIA vai prestar esclarecimentos aos vereadores sobre falta de água na cidade. Reclamação. Lideranças de moradores da Zona Leste pedem providências da Câmara após desabastecimento. Vereador Dr. Jaime é o entrevistado desta edição. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, João, boa tarde e boa tarde também a todos que nos acompanham. Olha só, por 14 votos favoráveis, o plenário aprovou na sessão ordinária da última segunda-feira um requerimento de convocação do comissário-geral do Conselho Administrativo do DAIA, Márcio Saito, para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre a constante falta de água em bairros da cidade. O pedido de convocação foi proposto pelo vereador Arlindo Araújo. Conforme o regimento interno da Câmara, o representante da agência reguladora deve comparecer à sessão ordinária em até 15 dias. No último final de semana, houve desabastecimento de água em 13 bairros da zona leste da cidade, afetando milhares de munícipes. O assunto repercutiu entre os vereadores. Vamos acompanhar as explicações do vereador Arlindo Araújo, autor do pedido de convocação. Em primeiro lugar, eu votei contra essa concessão e alertei, na época, a gravidade do que seria isso e que coisas desagradáveis poderiam acontecer. A falta de água em Araçatuba não é uma coisa pontual, ela acontece diariamente em vários bairros. O que acontece é que essa Samar conseguiu protagonizar dois absurdos. 4 dias sem água no Jussara, porque não tinha uma bomba de reserva, e agora o que aconteceu? Deixar 50 mil pessoas sem água. Nunca na história de Araçatuba aconteceu uma coisa dessas. E eu vi um representante da Samar dizendo que ele pegou uma casa velha, sucateada. Então, para que pegou? Porque essa casa velha antes nunca tinha acontecido um absurdo desse. O que a Câmara e o que os vereadores podem fazer é isso que eu fiz. Um requerimento convocando o pessoal da agência reguladora para vir prestar declarações e explicar o que eles estão fazendo, porque a agência reguladora é quem tem o poder de fiscalizar e multar essa empresa. O vereador, professor Cláudio, cobrou mais responsabilidade da agência reguladora. Essa casa acabou de aceitar a convocação da agência reguladora aqui, na pessoa do Márcio Saito, que é o representante, para dar explicações. Só, senhor presidente, que a agência reguladora não pode demorar tanto para vir nessa casa, que o problema é grave. A Zona Leste, que eu represento nessa casa, está sem água e tem lugares que está sem água até hoje. E a agência reguladora, ela tinha que ter um canal de comunicação com a população. Ou faz vídeo, tem Facebook, patrocina vídeo para todo mundo receber o vídeo. A agência reguladora tem que dar informação para a população. A população está jogada às traças. O Alvorada, Panorama, o Moarama, e nunca aconteceu isso. O vereador Denilson Pichitelli lamentou a falta de esclarecimentos aos moradores. A população também não sabe nem que existe agência reguladora. Quem sabe somos nós aqui que estamos no meio. Tem pessoas que não sabem. O prefeito demorou muito para se manifestar. Demorou muito. Ele veio se manifestar ontem, às 17 horas. Então, gente, os imprevistos, ninguém está falando que não acontece. Acontece sim. Só que a falta de informação, de comunicação, para aquelas pessoas ter se precavido lá para poder reservar água, para poder fazer suas coisas, é importante. Não é somente colocar em site, não. Não é só colocar em site, colocar no jornal, que muitas pessoas daquela região não têm acesso a jornal, não têm acesso a site. Ao discursar, o vereador Gilberto Batata Mantovani destacou outros episódios de falta de água na cidade. Novamente, uma questão desastrosa da Samar. Eu não sei, já vai por quase o 9º ano, de concessão. Ainda fica fazendo comparações com o DAIA. Se fosse para continuar o serviço do DAIA, não precisava ter feito a concessão do serviço de água e esgoto em Araçatuba. Aconteceu a questão de Taveira, todo mundo se lembra aqui. Aconteceu a questão da Zona Sul, foi uma tragédia muito grande lá, pessoas ficou 3 dias sem água. A questão é que queimou o motor,
Aí não tinha o motor reserva, também estava queimado, queimou o motor, não tinha outro motor, sei lá, foi mais de 3 motores lá para poder resolver a situação. E agora essa situação, 4 dias sem água, a população quinta, sexta, sábado, domingo, e hoje ainda o professor Cláudio traz aqui que ainda tem lugares que não chegou a água, né? Precisa verificar essa questão. Vamos acompanhar o que o vereador Cido Saraiva falou sobre o requerimento. Nós estamos tendo uma situação muito delicada na nossa cidade de Araçatuba. Todos nós, nos nossos gabinetes, não só o vereador Cido Saraiva, como os demais aqui, recebendo as reclamações, não é de hoje, desse fato, da situação da Samar. Anos anterior, vão lembrar 5 anos atrás, ou 4 anos, nós vamos lembrar na situação na Ilha Zero, onde fizeram a paralisação sobre o Verde Parque. Conseguiu resolver. Nós temos a situação do Hilda, nós temos outros bairros que vem acontecendo. Eu perguntaria, sempre é uma situação, questionamento da doutora. Bom, se é a doutora, em quanto tempo a parte técnica da Samar está indo visitar essas questões? Só na última hora, a hora que acontece os fatos, que vão se preocupar? E no começo da sessão de segunda-feira, notas encaminhadas pela Samar, a empresa responsável pelo serviço de saneamento básico de Araçatuba, e a agência reguladora DAIA, foram lidas em plenário. A concessionária pediu desculpas aos moradores afetados e informou como buscou solucionar o problema na rede de distribuição e também alternativas para abastecer as residências. Já a agência reguladora cobrou uma série de esclarecimentos da Samar sobre os problemas ocorridos no abastecimento de água na região leste da cidade. Rádio Câmara Online. Em reunião com os vereadores ontem à tarde aqui na Câmara, um grupo de moradores da Zona Leste de Araçatuba pediu providências da Câmara por causa dos problemas enfrentados pela falta de água. As lideranças dos moradores reclamaram da conduta da Samar nas ações para minimizar os problemas de desabastecimento de água. Eles também pediram uma análise para saber se os moradores têm direito ao ressarcimento pelos prejuízos causados. O representante de moradores da Zona Leste, José Maurício Polon, falou ao Rádio Câmara Online sobre as reivindicações. Viemos aqui cobrar do gabinete da presidência e alguns vereadores que fizeram uma comissão para atender a gente sobre o que ha acontecido da falta de água na Zona Leste. Então, a gente veio atrás de saber qual que está sendo, o que a Câmara Municipal está tomando de providências contra a Samar, qual vai ser a investigação, indenizações, como para deixar a população a par que o município e a Câmara também está tomando atitude com referente a essa falta de água, que foi um descaso muito grande com a população. A principal reclamação foi porque a gente não se sentiu que a Samar estava falando a verdade para a população, porque soltou várias notas dizendo que ia voltar às 4, às 5, às 18, e como isso não foi cumprido, a gente quis saber se estava sendo cobrado uma maior transparência. Participaram dessa reunião a presidente da Câmara, vereadora Tiesa, e os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Denilson Pichitelli, Dunga e Doutor Alceu. Os advogados da Procuradoria Legislativa também acompanharam. As reivindicações dos moradores serão analisadas e uma nova reunião deve ser agendada para a semana que vem. A presidente da Câmara, vereadora Tiesa, fez um balanço do que o Legislativo vai fazer. A gente ouviu um grupo e marcamos com eles de conversar mais tranquilamente aqui no gabinete. O que ficou acordado é que a gente, de todas as reivindicações que fizeram e aquilo que apontaram como uma deficiência da Samar, nós anotamos todos os pontos e vamos analisar o contrato, até que ponto o contrato está em desacordo com isso que eles observaram. E aí nós vamos ver como que dá o encaminhamento, inclusive no caso da falta d'água, o que é que eles podem ter legalmente como ressarcimento dos prejuízos. Muitos tiveram prejuízo, sobretudo o pessoal do comércio. Então são essas questões e a gente pretende aí posicioná-los
na próxima terça. Nós teremos a convocação do comissário da agência reguladora DAIA, e ele deve vir aí dentro de 3 sessões, nós vamos combinar. Já é também um aspecto favorável no sentido de buscar as respostas que as pessoas, que a comunidade está buscando. Rádio Câmara Online. E o vereador Dr. Jaime participa da entrevista desta edição. Entre outros assuntos, o parlamentar comenta os trabalhos da CPI, que analisa possíveis irregularidades em contratos da Prefeitura. Acompanhe agora a entrevista concedida ao repórter Carlos Demarque. Agora no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Dr. Jaime. Obrigado pela sua participação aqui no Rádio Câmara Online. Boa tarde a todos os ouvintes, aos cidadãos araçatubenses, e eu é que agradeço sempre a oportunidade de nos comunicarmos com a nossa população. Bom, e um dos principais assuntos da sessão ordinária da última segunda-feira foi o problema da falta de água em bairros da zona leste da cidade. Na ocasião, o plenário aprovou um requerimento de convocação proposto pelo vereador Arlindo Araújo, do comissário-geral do DAIA, Márcio Saito, para prestar explicações aos vereadores sobre a constante falta de água em bairros de Araçatuba. Vereador, qual a importância dessa participação do representante da agência reguladora? Primeiro, é importante a gente deixar claro que não é razoável. No contexto de Araçatuba, nós temos problema com distribuição de água. Nós investimos dinheiro público, bastante dinheiro, quase o preço que foi vendido no departamento, não se somar as 2 vezes, né? Porque foi vendido e depois foi vendido de novo, 2 vezes. Mas, enfim, de qualquer maneira, o investimento para a captação de água do Tietê foi um investimento vultoso e garantiu um abastecimento tranquilo. Tem mais o Baguaçu e tem mais os poços artesianos. Nós não temos problema com água. Sobrou para a empresa que assumiu a correção da estrutura, que pode sim apresentar alguma deficiência, mas com certeza com uma previsibilidade melhor. Nós já questionamos isso lá atrás, uma série de informações que dá a ideia de alguma coisa arrumada, né? Vamos dizer assim, e aí não deu, a gente cria formalmente um fato inexistente para justificar. Quer dizer, eu imagino que seja assim. Nós ficamos o tempo todo monitorando isso, tentando encontrar um caminho para minimizar o sofrimento da população. E aí chegamos à noite aqui, tinha a documentação para votar, nós nem discutimos direito, mas votamos porque é importante para que o comissário venha aqui nos explicar. Porque aquilo que é suposição só não basta para a gente agir, nós precisamos saber o que está acontecendo, de verdade e de fato. E tenho certeza que isso vai ser possível com a convocação do comissário Márcio Saito. Vereador, outro assunto que também tem sido discutido aqui na Câmara é a concessão de homenagens a servidores públicos, né, municipais, a questão da concessão de votos de aplauso, não é? Qual a sua opinião a respeito? Todas as vezes que alguém apresenta uma ideia que traz em si, e pior ainda quando é disfarçadamente, a discriminação, eu penso que ela deve ser refutada já de plano. As razões apresentadas para isso seria: mas aí fica homenageando funcionário que não merece. E quantos não funcionários que não merecem, da minha concepção, foram homenageados? Eu respeito a avaliação do vereador que propõe. Esse julgamento de se a pessoa merece ou não é do conjunto. É do vereador que faz a proposta. Aí foi aprovada. Quem faz, então, o controle disso? Quem demarca essa área? É a população, na hora da eleição, que vai avaliar qual é a atuação do vereador, quais são as questões que ele colocou com razoabilidade. Nós precisamos amadurecer politicamente. Democracia, volto a repetir, é uma ideia que, para ficar de pé, somos nós que temos que sustentá-las com ações consistentes, razoáveis, que interessa a todo mundo e não a alguns. Consequentemente, essa questão de discriminar o funcionário público não está correta. Se o funcionário se destaca do lugar comum, nós precisamos homenageá-lo, sim, para que ele sirva de exemplo aos outros.
Doutor Jaime, para encerrarmos, o senhor está como relator da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura possíveis irregularidades em contratos do Executivo, alvos da operação da Polícia Federal, tudo nosso. Como têm sido os trabalhos desta comissão? Nós estamos trabalhando pouco, nós não temos material. Tem uma parte do material que nós estamos analisando, estamos avaliando, para direcionar como é que nós vamos começar o trabalho de constituição ou de produção de prova, de constituição, prefiro o termo, constituição de prova, nesse inquérito, parlamentar, Comissão Parlamentar de Inquérito, feito pela Câmara que está em andamento. Nós aguardamos informações e remessa de documentação pela Polícia Federal, não conseguimos ainda esses documentos, tem a proposta, parece que foi feito um ofício, foi oficiado o juiz da causa para que ele delibere sobre isso e nos mande o material para que a gente possa, então, avaliar do ponto de vista ético-político o que realmente ali aconteceu. E nós estamos prevendo aí para a semana que vem, no máximo, já começar a oitiva de pessoas relacionadas com os fatos. Ok, vereador Dr. Jaime, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço de novo, Eu penso que essas informações sempre são produtivas, principalmente para se avaliar a atividade de cada um dos vereadores. Um abraço muito carinhoso e parabéns sempre pelo trabalho da TV Câmara. Rádio Câmara Online. O Rádio Câmara Online desta quarta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e João de Paula, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado pela audiência, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição online do Rádio Câmara.